Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Dando continuidade aqui, ó, mais um dia de aula, língua portuguesa. Vamos dar continuidade lá no livro de atividades, páginas 9 até a página 3, tá? Substantivo masculino e feminino e também a ortografia, escrita das palavras com R e 2 R's. Vamos lá, pegue seu material. Certo, então aqui no material didático, substantivo masculino e feminino, leia um trecho de um conto retirado do livro Os da Minha Rua, do escritor angolano Ondjak. Então aqui nós vamos fazer uma leitura também de um texto, de um conto. O Portão da Casa da Tia Rosa. Esse aqui é o título. Não sei que eu nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Ah, tá, gente, desculpa. Só sei que eu nunca fui à creche. Tentaram durante uns dias, mas eu chorava o tempo todo. Quando a minha mãe ia me buscar mais cedo, encontrava-me com os olhos bem inchados. Por isso, desde bebê, eu sempre fiquei na casa da tia Rosa. Passava lá as tardes com as filhas dela a ouvir os discos do Roberto Carlos. Ela era a minha madrinha, mas para mim sempre foi a tia Rosa. Anos depois, naquela tarde, os meus pais levaram-me à casa da tia Rosa. O meu pai conduzia distraído, mudando as estações do rádio conforme lhe apetecia. Eu olhava a cidade pela janela do carro, desde pequeno, que eu gostava de fazer isso, ficar a olhar as pessoas na rua, o modo como se mexiam, como mexiam as mãos, ou como estavam vestidas. E imaginar a história de vida dessas pessoas. Então, aqui tem a referência do livro. E agora, baseado nessa leitura, você já praticamente, aqui logo no início, nós já temos que fazer uma análise. A pessoa que participa dessa história, ela narra a história também, ou seja, ela conta a história e participa da história ao mesmo tempo? É um narrador personagem que participa da história ou não? Então, nós vamos agora compreender aqui a interpretação desse conto, desse trecho do conto. Letra A. Quem conta a história é um narrador personagem, ou seja, que participa da história, ou é um narrador que não participa da história? Letra B. Por que a criança tinha olhos inchados quando a mãe ia buscá-la lá na creche? Por que a criança ficava com os olhos bem inchados? Qual foi o acontecimento? Tem um motivo aí por conta desse chororô todo, né? Desses olhos inchados, existe um motivo, porque a criança ficava assim. Então, você vai retornar a sua leitura lá no texto e vai encontrar o motivo por que a criança tinha esses olhos inchados. Quando a mãe ia buscá-la lá na creche. Então, você vai escrever, tá? A história é sobre um menino ou uma menina? Que palavra indica isso? Como a gente faz para descobrir, para encontrar? Qual é a palavra que indica que é um menino ou uma menina? Aqui no texto tem uma palavrinha que vai identificar se a criança é um menino ou uma menina. Tá? Tem uma palavrinha. Eu vou dar uma dica que está aqui, olha. Está aqui no segundo parágrafo. Tá? A história... Ah, tá. Essa aqui eu já li. Questão número 12. Em língua portuguesa, há 2 gêneros. Gêneros. Quais são eles? Gênero singular e plural? Masculino e feminino, que é o que nós estamos estudando? Ou são os gêneros aumentativo e diminutivo? Quais são os 2 gêneros que existem, gente? Você vai marcar aqui uma dessas, tá? Questão de número 13.
Com base na resposta aos exercícios anteriores, complete as lacunas. O substantivo é quando admite os artigos o ou o cachorro, o carro, o homem. Então, o substantivo, quando nós utilizamos esse artigo aqui, olha, a letra O, significa que o substantivo é masculino ou feminino? Você vai colocar. O substantivo é masculino ou feminino quando admite os artigos a ou uma? A menina, a princesa, uma boneca. Isso aqui significa o quê? Que o substantivo é? Então, você vai também aqui registrar sua resposta. Destaque as figuras do material de apoio e colhe-as no espaço adequado. Depois escreva os substantivos, se é feminino ou masculino, que nomeiam as figuras que você colou. Ou seja, você vai dizer, baseado na imagem aqui que você encontrar, você vai escrever o nome. Por exemplo, aqui nós já temos a mulher, né, o substantivo mulher. Então, quando você procurar lá no seu material de apoio, quem vai estar aqui? Qual é o masculino? Masculino de mulher? Homem. Então, você vai procurar lá no seu material de apoio. O que é material de apoio? Lá no final do livro tem um material que você pode destacar para você completar essa atividade, tá? Então, é o homem. Então, você vai colar aqui a figura do homem e vai escrever aqui embaixo. Homem, mulher, homem, certo? Boi. Se aqui tem o boi, aqui vai ser quem? Se aqui é o carneiro, aqui vai ser quem? Se aqui é a rainha, então aqui ao lado dela vai ficar quem? Maestrina. Qual é o masculino? Quem vai ficar aqui nesse espaço? Você vai procurar, tá? Agora sobre os adjetivos. Número 15, leia este poema. Vagão da bicharada. Um urso vaidoso, um gato apaixonado, uma vespa gulosa, formigas delicadas, um gambá injustiçado e mais outro gato. Pode ser bicho exibido, tímido, corajoso, engraçado e até fugitivo. No vagão da bicharada tem lugar para todo tipo, do comum ao inusitado. Olha só, copie aqui agora na questão. Quem foi que escreveu esse texto aqui, gente? Foi a Sônia Barros. Passeio no Trem da Poesia. Então, esse aqui também é um poema. Lembra lá do poema que nós já estudamos? Então, agora nós vamos aplicar essa informação que tem na estrutura do poema e retirar alguns adjetivos que tem aqui dos animais, tá? O que são adjetivos? São palavras que qualificam, que dá característica a algo. Então, copie os adjetivos da primeira estrofe do poema. Então, quais são os adjetivos que tem aqui na primeira estrofe? Primeira estrofe. Quais são as características do urso, do gato, da vespa, da formiga? Aí você vai escrever somente os adjetivos, tá? Só os adjetivos que tem aqui na primeira estrofe. 17. Ligue as colunas indicando a qual substantivo se referem os adjetivos retirados do poema. Por exemplo, vaidoso. Vaidoso se refere a qual animal? É ao gato? Quem era vaidoso lá no poema? Aonde é que está mostrando? Quem era vaidoso? Está escrito logo aqui, ó. Vaidoso era o urso. Então, você vai ligar para o urso, porque ele era vaidoso, era um adjetivo dele, uma característica dele. O urso era vaidoso. Aí assim você vai fazer, continuando aqui as outras informações, tá? Ligar o substantivo aos adjetivos. Palavras com R e RR.
Leia as palavras do quadro a seguir. Então, aqui nós temos várias palavras, várias. Parede, árvore, roda, marreco, revista, sorvete, borracha e assim por diante. O que você vai fazer com essas palavras? Você vai organizar em cada espaço, em cada grupo. Por exemplo, você vai retirar aqui do quadro palavras com R inicial, ou seja, quais são as palavras que começam com a letra R? Vamos ver aqui um exemplo. Roda. Roda começa com R? Sim, então você já vai colocar ela aqui nesse grupo. Roda. Depois, quem mais? Olha, estou vendo aqui rio. Então, você já vai organizar também. Palavras com R no final de sílaba, ou seja, na última sílaba tem a letra R. Quais são essas palavras? Vou dizer aqui uma para vocês. Ó, árvore. Árvore é um exemplo que o R está na última sílaba. Ó, R na última sílaba, no final da sílaba. Então, você vai organizar aqui. Palavras com R no começo de sílaba, dentro da palavra. Então, onde que nós temos aqui um exemplo do R no começo da sílaba e dentro da palavra? Nós temos aqui caroço, caroço, caroço. Ele está logo no começo de sílaba e dentro da palavra. Então, assim você vai organizando, tá bom? Crianças, cada palavrinha em seu grupo. Questão número 19. Leia as palavras a seguir e forme novas ao inserir a letra R. Depois, escreva uma frase com a nova palavra formada. Por exemplo, se você colocar o R aqui depois do P, vai formar a palavra prato. Então, você vai escrever aqui a palavra prato. E logo aqui embaixo, você vai escrever uma frase com a palavra prato. Então, você que vai elaborar a sua frase, tá? Você vai elaborar, mas dentro da frase tem que ter essa nova palavrinha que você encontrou, que é prato. Letra B. Qual é a outra palavra que você vai encontrar? Dama. Acrescentando a letra R, vai ficar drama, drama. Então, você escreva aqui, ó, drama. E também já vai pensando em uma frase criativa com essa nova palavra. Certo? Terceiro ano, belezinha? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Combinado até a página 13. Muito obrigada por vocês terem assistido. Continue se esforçando. Leia o material, releia as atividades. Certo? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.